Saudações OnLuz, saudações a todos, sejam todos bem-vindos ao Instituto OnLuz, o Centro de Desenvolvimento da Consciência Humana, que trabalha o autoconhecimento, a autocura, o autodesenvolvimento dentro de uma abordagem de aspectos metafísicos, mas também de conhecimentos dentro da neurociência, dentro da mediação terapêutica, dentro da análise comportamental. Acesse o nosso site, conheça as nossas propostas, conheçam os nossos serviços, conheçam as nossas sugestões de tratamento e, se assim sentirem necessidade, podem entrar em contato e nós teremos uma alegria e uma gratidão enorme em cooperar com a vossa evolução, com o vosso desenvolvimento, dentro de uma visão mais expansiva da consciência humana. E hoje eu vou iniciar uma série de orientações terapêuticas dentro de um novo formato de orientação terapêutica para atender uma orientação do plano divino, uma orientação com base nas novas necessidades que os seres humanos estão apontando, estão trazendo, tanto para a nossa dinâmica de trabalho aqui no Instituto OnLuz, como também para a dinâmica de trabalho de uma cura geral, de uma cura humanitária e planetária, certo? Então, hoje nós vamos falar sobre um tema importante, que é sobre a questão da depressão. Esse é um tema que tem muitos materiais já abordando assuntos sobre esse assunto, né? Muita gente vivencia essa situação nas suas vidas, né? Mas me parece que ainda é uma situação que parece que não tem, as pessoas ainda não estão conseguindo compreender, né? O caminho para fazer um processo de cura em relação a essa depressão, a esta patologia e assim, essa síndrome e assim por diante, tá? Então hoje nós inauguramos esse novo momento, esse novo formato das orientações terapêuticas, tá? Com este tema e dentro dessa visão, dentro da neurociência e do autoconhecimento, certo? Neurociência são assuntos ligados a conhecimentos científicos na parte neurológica, psicológica, cognitiva, comportamental e sociofamiliar, tá? E o autoconhecimento, ele traz, é um tema, é um aspecto que trata vários assuntos de ordem metafísica, energética e espiritual. Então, nós procuraremos nas nossas palestras fazermos na medida do possível, da melhor forma que nós temos condições aqui nos nossos estudos, fazermos essa junção entre a área científica do conhecimento do comportamento humano, né, com vários elementos que envolvem esse comportamento humano, com os vários elementos dentro dos conhecimentos da metafísica ou da espiritualidade, ok? Então vamos lá, sejam bem-vindos e vamos iniciar esse novo momento de trabalho aqui no Instituto OnLuz. Então, veja ali, esse é o nosso tema. Vamos para a nossa primeira reflexão em relação a este tema. Primeiro, vamos procurar compreender um pouquinho dentro dos conhecimentos da neurociência, tá? Que é o estudo que tenho desenvolvido já há um bom tempo e busquei nesses últimos tempos uma especialização e um aprofundamento nesses conhecimentos, tá? Então, a depressão dentro da energia, dentro dos estudos da neurociência, deixa eu pegar aqui a canetinha para a gente acompanhar, né? Ele representa, né? Ele pressupõe uma aflição orgânica, ou seja, de ordem física, né? Física,
Ela é de ordem psicológica, ou seja, emoções, sentimentos, comportamentos. É de ordem sociofamiliar, ou seja, abala as relações sociais e familiares com as pessoas com as quais eu convivo, e também ela é de ordem espiritual, ela é de ordem metafísica, tá? E estes sentimentos, então, impactam diretamente no humor, impactam nas relações interpessoais e na saúde física, mental e emocional de todas as pessoas, tá? Então, assim, para a gente ter uma ideia geral, assim, muito básica, né, do que como que um dos conceitos que a neurociência trabalha esse tema, a depressão, certo? Bom, claro que existem outras abordagens, existem abordagens mais dentro da área dos estudos neurológicos, dentro de estudos mais psicológicos, né? Dentro de estudos dentro da psicopedagogia, enfim, né? São várias as áreas que estudam a neurociência. Pesquisadores, né, que estudam o funcionamento cerebral, certo? Mas nós recortamos um tema, uma das áreas de atuação da neurociência, e nós vamos aprofundar todo o estudo e todo o trabalho e toda a intervenção dentro desses elementos aqui, questões orgânicas, psicológicas, sociofamiliares e espiritual, tá? É importante compreender que a neurociência, ela é uma parte da ciência, né, que estuda o sistema nervoso, principalmente o cérebro e todos os seus componentes, né, os seus níveis, tanto a fisiologia, né, as células, o funcionamento todo celular do cérebro, as questões neuroquímicas, anatômicas e comportamentais e de conhecimento, de aprendizagem, que são os aspectos cognitivos, tá? E também um aspecto muito importante, né, no nosso caso aqui, que é um dos pontos que a gente mais atua dentro da neurociência, né, e a questão do sistema nervoso, a questão das questões cerebrais nossas, né, nós somos seres, somos almas, somos seres espirituais que estamos ocupando um corpo, e esse corpo tem um funcionamento neurológico, fisiológico, químico, anatômico. Então, nós não podemos esquecer disso. Nós temos que fazer uma junção e compreender como funciona isso, tá? Então, um dos pontos mais importantes também que nós devemos considerar é que as questões da depressão dentro da neurociência, que nós recortamos este foco para estudarmos e intervirmos, ele também diz que aspectos de ordem socioambiental, né, e comportamental também interferem no desenvolvimento da depressão, tá? Ou seja, o ambiente social, o ambiente familiar, o ambiente de trabalho, as minhas relações com as pessoas, né, e os comportamentos que eu tenho e que elas têm para comigo e eu para com elas, também são elementos que desencadeiam as questões de ordem depressiva, certo? Vamos compreender um pouquinho melhor como que isso funciona na prática, tá? Bom, vamos lá. Primeiro ponto para nós podermos entender, né, como que a depressão pode ser tratada e curada, né? Nós temos que entender os níveis que elas atuam em nós. Primeiro nível é no nível orgânico, tá? O nível orgânico é a parte física mesmo, tá? Então as pessoas podem ter dores físicas que não aparecem em exames de imagem, elas podem ter desregulação do sono, ou muito sono, ou pouco sono, elas podem ter pode ter alteração no apetite, ou muita fome,
ou nada de fome, né? Elas podem se sentir muito cansadas, um esgotamento, uma fadiga, né? Um esgotamento físico, mental, emocional, né? Elas também podem ter falta de concentração nas suas atividades de trabalho, nas suas atividades de estudo, nas suas atividades diárias, acomodação, preguiça, né? Muitas pessoas têm, né, esses comportamentos, né, de não conseguir se movimentar, de não conseguir dar os passos adiante, né? Porque realmente fisicamente elas estão com deficiências de ordem orgânica, tá? Então, a medicina alopática, ela trabalha muito com isso. Então, nesse aspecto, sim, profissionais da área da neurologia, da neuropsicologia, eles vão poder intervir, vão poder diagnosticar com exames de laboratório, exames de imagem, e aí você vai poder, sim, é importante fazer certos tipos de intervenção nesse aspecto com profissionais da área da saúde para identificar essas questões de ordem física também, certo? Muito bem. Outro nível que a depressão atua, né, ou ela intervém, ela está presente no nosso campo emocional e mental, é de ordem psicológica, tá? Então, alguns desses sintomas, então, transtorno de humor, né? Você acorda bem, aí de meio-dia você não tá bem, de noite você tá muito ruim, ou é o contrário, você tá ruim de manhã, de noite você já está com euforia. Então, muitos transtornos de humor durante todo o dia. Tristeza, né? Uma tristeza que a pessoa não sabe explicar da onde que vem essa tristeza, perda do interesse pela vida, perde o sentido em viver e perde a alegria de viver, né? As pessoas não sabem mais, elas não tem mais sentido a vida para elas, elas vão perdendo o caminho delas, parece que elas não têm mais ânimo, não se sentem mais animadas para viverem, elas não conseguem mais prospectarem projetos nas suas vidas, né? Também elas podem manifestar sentimentos de angústia, né? Angústia é um sentimento realmente muito ruim, em que a pessoa ela se sente sufocada, ela se sente perturbada, né? Ela tem a angústia é um estado de sofrimento muito intenso, que parece que aquela dor que ela guarda, que ela não consegue identificar de onde vem aquela dor, parece que não tem fim, né? Descontrole emocional, choro, irritabilidade, né? Descompensação constante no comportamento, né? Enfim, esses são alguns dos sintomas que dentro do aspecto psicológico as pessoas manifestam. Aqui necessariamente precisa haver uma intervenção de um profissional, algumas pessoas optam por uma abordagem de ordem mais psicológica tradicional. Tranquilo, quem se sente bem com essa abordagem vai e pode colaborar sim consideravelmente, tá? No nosso aspecto, dentro da abordagem da socioterapia, da neurociência, do autoconhecimento e das terapias complementares à saúde, que nós temos as terapias integrativas, nós abordamos esse tratamento dentro desta forma. Estas duas formas aqui, né? Assim, nós também consideramos, mas a atuação ela é muito mais pertinente para profissionais da área da saúde, da área da psicologia, tá? Mas nós podemos complementar, nós podemos fortalecer este tipo de trabalho junto com esses profissionais, certo? Então, do nosso ponto de vista, a depressão, ela é de ordem sociofamiliar, tá? Então, pessoas que vivem conflitos no ambiente social, familiar e profissional, tá? São também pessoas propensas a desenvolverem depressão.
porque a pessoa não se sente à vontade naquele ambiente, ela parece ser um estranho naquele lugar, ela não combina com aquelas pessoas, o seu pensamento, o seu sentimento, as suas atitudes, né? Parece que ela está ali dentro, mas ela não consegue interagir harmonicamente nesses ambientes onde ela convive, seja com amigos, seja com a família, seja no ambiente profissional, né? Ela se sente um peixe fora d'água, né? Como se diz no ditado popular aqui. Ela realmente não consegue ter uma conexão com as pessoas desses vínculos, certo? Nesse sentido, muitas acabam desenvolvendo o isolamento social. Elas se isolam, elas vão ficar no quarto, elas vão ler, elas vão criar o seu próprio mundo, né? E elas vão ficando muito isoladas mesmo, tá? Então isso realmente não é muito positivo, a pessoa vai se sentindo desmotivada, ela vai se sentindo com sentimento de inutilidade, de culpa, não consegue dar respostas para a sua vida, ela não consegue dar respostas também para as pessoas com as quais ela se relaciona, as pessoas vêm conversar com ela, as pessoas vêm, né, tentar dialogar, as pessoas tentam ajudá-la de alguma maneira, mas as pessoas ajudam naquilo que elas entendem que é bom na visão delas, elas não conseguem ajudar, elas não conseguem compreender que esta pessoa que está passando por uma situação de diferenças de ideias, de comportamento, de energias, né? Pessoas que não se combinam, vamos dizer assim, né? Eles tentam ajudar, mas é de uma forma muito material. Então as pessoas dizem assim: ai, faz uma viagem que vai te ajudar, ai, vai em tal lugar, vai numa festa, faz isso, faz aquilo, compra isso, compra aquilo, estuda assim, estuda assado. As pessoas vão tentando ajudar pessoas que vivem esse tipo de situação, as pessoas dentro da família tentam ajudar desta forma, de uma forma mais material. E não é assim, né? Daqui a pouco a pessoa até pode ir para uma festa, ela até pode ir para um evento, ela até pode ir para uma viagem, mas ela vai ter um vazio dentro dela, tá? Esse sentimento de isolamento vai gerando um vazio dentro dela e ela não consegue mais encontrar alegria de viver ali também naquele ambiente com aquelas pessoas, tá? Então ela vai se iludindo com os relacionamentos que ela está tendo ali, tanto na vida pessoal, social, conjugal, muitas vezes no ambiente familiar e no ambiente profissional, certo? Esse sentimento de inutilidade também, né? Porque ela vai percebendo que ela não tem mais nada para colaborar ali e também ninguém mais pode colaborar com ela. Então é como se ela tivesse concluído um ciclo de vida ali, tá? Ela concluiu uma etapa ali naquele lugar com aquelas pessoas, mas ela não consegue compreender. Ela ainda tenta agradar as pessoas, ela ainda tenta forçar, fazer alguma coisa para agradar aos pais, para agradar o cônjuge, para agradar os irmãos, para agradar os amigos, para agradar os colegas de trabalho, mas já não fecha mais, já não tem, parece que mais liga naquele lugar, né? É porque já terminou o teu ciclo de vida ali. Mas muitas vezes as pessoas, por elas não desenvolverem o autoconhecimento e o autodesenvolvimento nelas, elas continuam presas por um bom período nesse tipo de vida. Isso sim vai gerando culpa, porque ela não consegue responder às necessidades sociais e familiares que estão ali, né, ao seu redor. Ela não consegue mais responder às questões que as pessoas pedem para ela, mas por que você não trabalha, mas por que você não estuda, mas por que você não faz assim, mas por que você não faz assado? A pessoa, ele não vai mais conseguindo dar essas respostas,
né? Por que ele não vai conseguir mais dar essas respostas? Não é porque ele não quer, porque ele não pode, porque ele não tem capacidade, é porque tudo que ele tinha que viver ali, tudo que ele precisava passar por ali, tudo já foi concluído. Os aprendizados que ele tinha que viver ali, ele já viveu. Mas existem coisas que ainda aprisionam essa pessoa a esse lugar, né? Por isso que essa pessoa, ela tem dificuldade de se movimentar, ela tem dificuldade de fazer mudanças, ela tem dificuldade de fazer uma transição na vida dela, né? Ela tem dificuldade de sair de um estado físico, emocional, mental e ir para o outro. E essa dificuldade, aí nós temos que investigar, né? Porque se do ponto de vista orgânico, do ponto de vista psicológico, muitas coisas já a pessoa compreendeu, já se tratou, já entendeu, já visualizou, mas ela continua ainda com estes problemas, então nós temos que aprofundar isso. Então isso já é de cunho mais profundo, de aspecto sociofamiliar e também de aspecto espiritual. Então, nesse aspecto, a depressão também ela se manifesta neste nível, tá? Aonde a pessoa vai estar com estes sentimentos, alguns deles, tá, gente? São os mais comuns, mas tem outros também. Sentimento de se sentir vigiado, sensações de calafrios, pensamentos suicidas, sonhos repetitivos e que causam desconforto emocional ao acordar, sonhos lúcidos, alterações súbitas de humor, né? Como também tem aqui, né? Transtornos de humor, aqui também tem. Mas essa alteração súbita de humor, ela também é acompanhada por uma modificação, modificando a expressão facial, tá? Então é muito comum as pessoas me relatarem que elas estão convivendo com alguém ou elas mesmas estão ali e elas percebem que elas mudam o humor delas, mas junto com o humor, fisicamente elas se sentem transformadas. Parece que não é elas que está ali, né? Então, esse é um fator de ordem espiritual, tá? Medos, né? Então, eu estou percebendo muito isso no campo de energia das pessoas, elas estão com muitos medos. E o medo, ele gera imobilidade, tá? O medo faz com que as pessoas não consigam dar os passos. O medo, ele é um fator paralisante no ser humano, tá? Então, a pessoa precisa realmente tratar um dos pontos principais para um processo de uma cura espiritual em relação ao medo, uma cura sociofamiliar, uma cura metafísica, é trabalhar a origem do medo, certo? Outra questão é, a pessoa tem muitos pensamentos desconexos, perturbadores e desorientadores, tá? Uma hora a pessoa pensa uma coisa, outra hora ela pensa outra, ela tem realmente muita dificuldade de ter um pensamento mais claro, mais equilibrado, mais harmonizado. É como se a pessoa tivesse sempre com aquele peso sobre ela, né? Um peso que ela tem sobre ela. Então, realmente, aqui são questões de ordem espiritual e nesse aspecto precisa ser tratado dentro de uma abordagem com as terapias complementares, as terapias integrativas, tá bom? Vamos lá, gente, vamos para as próximas reflexões. Bom, um aspecto importante que nós temos que compreender, tá, para uma cura em relação à questão da depressão é a questão neuroquímica, tá? Então vamos ver lá, gente, vamos prestar atenção. Nós precisamos entender melhor essas questões para poder saber intervir e ter a persistência e a paciência em fazer um trabalho de cura profundo em relação a essa questão da depressão, tá? Então vamos ver lá.
Dentro da neurociência, a depressão também precisa ser abordada na parte neuroquímica e anatômica, tá? Então, o que diz o que é isso, em essência, o que significa isso? Então, estudos mais influentes referente à depressão dentro da neurociência, tá? Estão relacionados às questões dos mensageiros químicos que transportam, estimulam e equilibram os sinais entre os neurônios ou as células nervosas. Os neurônios são células nervosas, tá? E outras células do nosso corpo que são os neurotransmissores, que são a serotonina, a noradrenalina e a dopamina. Então, é importante a gente saber isso, tá? Nós somos, sim, seres espirituais, somos almas acoplados a um corpo físico, a um corpo que tem química, que tem neurologia e que tem anatomia. Então, nós temos que ter essa consciência e também precisa ser trabalhado isso em nós, tá? Então, vamos compreender aqui, ó, basicamente a questão também neuroquímica e anatômica da depressão. Nós precisamos compreender que ela se configura neste aspecto neuroquímico e anatômico do nosso cérebro, tá? Do nosso sistema nervoso, certo? Então, é importante compreender que aqui nós temos como o fator fisiológico, químico e físico-químico, a questão do sistema límbico, sistema límbico formado, são as principais estruturas funcionais do cérebro, tá? E quando nós temos, ou quando as pessoas desencadeiam a questão da depressão, elas também, tá, gente? Também tem a deficiência desses neurotransmissores aqui. A serotonina, que gera calma e relaxamento para nós, a noradrenalina, que gera também alerta, movimento, estresse, dor. E a questão da dopamina, né? O neurotransmissor dopamina, que regula o nosso sono, nosso humor, apetite, atenção, aprendizado, entre outros aspectos, tá? Então, dentro dos estudos da neurociência, onde eles fazem exames de ressonância magnética, enfim, né? Exames de imagem, neuroimagem, eles chamam aqui, denominam de neuroimagem, eles mostraram que as pessoas com depressão possuem menos serotonina, principalmente no mesencéfalo, que está aqui, e na amígdala, tá? Então, esse é um fator físico, químico, anatômico, cerebral, que nós também temos que levar em consideração, tá? Também eles identificaram que nos lobos frontal e temporal e no sistema límbico do cérebro também não existe existe uma produção insuficiente de serotonina, tá? Então, este é o sistema límbico. Então, não há nos lobos, eles falam que frontal é aqui e os lobos temporais é aqui, tá? Então, eles identificaram que não existe ou existe uma insuficiência de produção, né, desse tipo de neurotransmissor, tá? Outro fator que nós temos que compreender é que a diminuição de neurotransmissores no cérebro, principalmente no sistema límbico, tá? Porque o cérebro ele é composto de várias estruturas funcionais, nós estamos falando especificamente do sistema límbico, tá? Então, quando há uma insuficiência ou ausência de neurotransmissores, o cérebro, de um modo geral, ele fica doente, tá? E ele gera, então, um corpo doente e, obviamente, pensa um corpo e um cérebro fraco, né? Ou seja, as pessoas vão ter, sim, debilidades físicas, emocionais, mentais e comportamentais, tá? E também que dentro desse estudo da neurociência, tá?
Eles dizem que existem muitas anormalidades funcionais e estruturais no cérebro que são afetadas com a questão da patologia depressão, tá? Então, esse é um aspecto que eu estou trazendo de estudos acadêmicos para nós também termos esse olhar para a questão da depressão. Aqui sim, aqui precisa haver uma intervenção médica, em alguns casos precisa haver uma intervenção de uso de alopatia, tá? Bem importante aqui, certo? Vamos para o próximo aspecto de estudos. Em relação a outro ponto importante que a gente tem que compreender a depressão, cognição e depressão, tá? Então, sim, dentro da neurociência se diz, né, que os transtornos depressivos, eles também atingem o processamento de informação e outras funções cognitivas, como a percepção, a atenção e a memória. Vamos estudar um pouquinho isso. A percepção. Então, as pessoas que estão com um quadro depressivo, elas tendem, né, aqui, de percepção, a pessoa enxerga os fatos de maneira distorcida, tá? Então, a pessoa viu A e compreendeu B. Alguém falou X e o outro compreendeu Y, tá? Então, existe uma percepção distorcida, equivocada da realidade, tá? Nesse aspecto, mais uma vez, ocorre alterações de humor, né, por conta da percepção equivocada que a pessoa está tendo. Você falou uma palavra, uma frase e a pessoa entendeu outra coisa e ela altera-se emocionalmente, mentalmente e comportalmente, tá? Há também uma variação emocional, sim, a pessoa fica nervosa, irritada, explosiva e assim por diante. Ou então ela se fecha, ou então ela, né, se isola e se fecha e também não quer muito diálogo, não quer muita aproximação com você. Há também casos de vitimização excessiva, então a pessoa ela coloca a culpa nos seus problemas em cima das pessoas externas, do ambiente externo, e ela não consegue buscar uma resposta dentro dela. Ela vai buscar respostas externas aos seus problemas. Ela não terá uma dificuldade de fazer autopercepção, de olhar para dentro dela, de perceber que os problemas que ela vivencia estão dentro dela também, tá? Outro aspecto que nós temos que estudar e compreender a depressão é dentro da questão da atenção. Então, as pessoas têm falta de concentração, foco, o foco e a aprendizagem ficam deficitários, tá? Entre outros aspectos, esses são os mais comuns dentro da questão da atenção. Então, ela vai ter sim dificuldade de estudar, dificuldade de se concentrar, dificuldade de aprender, certo? Depois, a memória. As pessoas que possuem ou estão com alguma questão, com o transtorno da depressão, né, um transtorno depressivo, elas também tendem a desencadear lembranças de longo prazo em nível físico, provinda das memórias do sistema límbico profundo. Então, as pessoas tendem a voltar para o passado, a lembrar um fato de 1 ano, de 3 anos, de 4 anos, de 5 anos, de 10 anos atrás. Elas tendem a trazer essas memórias para o momento presente, elas enfrentam um problema ali, daí elas lembram, porque quando você falou, porque quando você fez, porque quando você disse, porque quando você não fez, porque quando você não fez aquilo, não fez isso, falou assim. Então a pessoa tende a sempre remeter uma memória de longo prazo, uma memória do passado, no aqui e no agora, ela traz para o momento presente, ela não consegue se liberar dessa energia, tá? E também essas memórias negativas, elas geram estímulos emocionais negativos
e punitivos em relação a essas memórias. Então a pessoa lembra de um fato do passado e ela diz assim: bah, por que que eu fiz aquilo? Ah, por que é que eu falei aquilo? Ah, por que é que o outro disse isso? Ah, por que é que tal pessoa fez tal coisa? Ah, mas eu fiz aquilo, eu não deveria ter feito. Então a pessoa tende a se punir, né? Ela tende a se culpar muito e a culpar outras pessoas também. E esse comportamento não vai fazer ela sair do buraco de jeito nenhum, né? Ela tem que começar a amadurecer mais, ela tem que se tornar uma pessoa mais responsável e mais comprometida com o seu desenvolvimento, tá? Porque se ela ficar olhando muito para isso e ela ficar ou se culpando ou culpando outras pessoas, realmente ela vai ter muitas dificuldades de seguir adiante na sua vida, certo? Vamos lá, gente, vamos continuando. Outro ponto importante em relação ao entendimento da depressão é que a depressão também ela precisa ser vista dentro de uma visão metafísica e energética, tá? Esse é um dos pontos mais importantes que nós trabalhamos aqui no Instituto OnLuz, dentro das terapias, da socioterapia, tá? Até também dentro das terapias integrativas à saúde humana, certo? Então, primeiro aspecto que temos que considerar, a depressão em nível metafísico e energético, ela também surge de memórias provindas da carga genética ancestral familiar. Nós temos sim memórias que nós carregamos do nosso pai, da nossa mãe, da nossa ancestralidade materna e paterna dentro do nosso código genético. Então isso é importante nós considerarmos e é importante nós trabalharmos esse tipo de energia em nós, certo? É importante compreendermos como que essas memórias se alojam e se reproduzem e se manifestam no nosso comportamento. Como que isso acontece? Vamos lá, vou explicar para vocês. Acompanhem aqui a nossa aulinha. Primeiro ponto, essas memórias de carga genética ancestral, essas memórias, elas estão alojadas nos átomos. Os átomos estão aqui, tá? Esses aqui são os átomos. Os átomos, eles unificados, milhões, trilhões, bilhões de átomos juntos formam células. Formam as células. Aqui estão as células, os átomos, as moléculas formam as células. As moléculas, os átomos e moléculas, elas vão formar um tecido, olha aqui, elas vão formar um tecido, unificadas milhões, bilhões e trilhões de células, de átomos, de moléculas, elas vão formar um tecido. Um tecido vai formar um órgão, e um órgão vai formar um sistema, vai formar o sistema, aqui no caso a gente está vendo o sistema gastrointestinal, né? Intestino grosso, intestino delgado, fígado, baço, pâncreas e assim por diante. E o conjunto, né, de órgãos, ele vai formar então o corpo humano, certo? Então nós temos o sistema reprodutor, o sistema gastrointestinal, o sistema geniturinário, o sistema respiratório, cardíaco, sistema nervoso e assim por diante, tá? Então, compreenderam? É importante também ter uma outra informação. Nesses átomos, né, nessa estrutura atômica, nessa estrutura molecular, ela possui, né, os átomos, eles possuem cargas elétricas negativas, que são os elétrons, e elas possuem as cargas elétricas positivas, que são os prótons. Então, portanto, dentro de uma estrutura molecular de uma célula, existe polaridade. A polaridade dos elétrons negativas e a polaridade positiva, que são os prótons.
Essas cargas negativas, ou os elétrons, são as memórias, elas podem ser consideradas memórias negativas. Os traumas, os bloqueios, os sofrimentos, as coisas negativas que eu fui vivenciando e eu estou carregando dentro da minha estrutura de memória celular familiar. E as informações positivas, que são os prótons, são as memórias, são as informações que eu fui transmutando, que eu fui ressignificando, que eu fui curando, que eu fui equilibrando dentro da minha estrutura molecular, atômica, dentro da minha estrutura, da minha memória celular, do meu corpo físico. Compreenderam? Ok. Agora, vamos entender que os elétrons e os prótons são energias que se alojam no corpo sutil, na anatomia e fisiologia que é os chakras, ou que são os chakras. Então, por exemplo, a informação de um elétron, de um próton, de um nêutron, né, de elétrons, né? Aqui, as cargas elétricas que estão na estrutura dos átomos e as cargas dos prótons que estão nas estruturas dos átomos, que formam as nossas células, que formam as moléculas, que formam o tecido, que formam os órgãos, que formam os sistemas, estão também alojadas nos sistemas dos chakras, que é o nosso corpo sutil, que é a nossa anatomia sutil, que é o nosso corpo espiritual, que é a energia que é também considerada a energia que a nossa alma acopla para poder manifestar vida aqui neste mundo. Compreenderam? Então, é importante, por exemplo, que um órgão, né? Um órgão ou um sistema do nosso corpo, ele está conectado também à estrutura de cada chácara, e cada chácara está conectado também às estruturas hormonais, tá? Então, por exemplo, aqui o chakra umbilical, o chakra básico está no sistema reprodutor, sistema gastrointestinal, o sistema de aqui estômago, né? Toda a estrutura hormonal também, né? Os hormônios que formam toda a estrutura de cada sistema do nosso corpo, tá? Muito importante nós termos essa conexão, esse entendimento, tá? Então, veja bem, a partir do momento que eu tenho cargas elétricas negativas, que são os elétrons, as cargas elétricas positivas, que são os prótons, tá? Que formam, os prótons, os elétrons, que formam as moléculas, que formam os tecidos, que formam os órgãos, que formam os sistemas, que formam o corpo e que estão também permeando os chakras do nosso corpo sutil. A partir do momento em que eu tenho essa polaridade no interior das células e, portanto, polaridade nos órgãos, essas informações, ao estarem, né, colocadas no meu corpo espiritual, esse meu corpo espiritual, esses chakras, eles funcionam como condensadores de energia. Então, a partir do momento que eu recebo uma carga, vamos pegar aqui, né, o sistema, esse aqui é o sistema gastrointestinal. Então, aqui, esse aqui, vamos pegar aqui, né, esse aqui é o fígado. Então, se eu tenho memória aqui, uma memória celular, uma memória de raiva que eu guardo da carga ancestral familiar aqui, essa memória está no átomo, está na estrutura molecular, está nas células, está na estrutura do tecido que vai formar o órgão e está no órgão. E a partir disso ela vai ficar alojada aqui nesse sistema que é o sistema
umbilical, chácara umbilical. Também o que vai acontecer? Essa energia da raiva que vai estar no órgão, que vai estar na estrutura celular, nos tecidos, que vai estar na estrutura molecular, ela também vai estar no chácara. E esse chácara, ele armazena energia, ele armazena as cargas elétrons e as cargas prótons. E o que acontece com isso, então? Vamos mudar a canetinha aqui. Essa carga aqui, elétrica, ela vai fazer como se fosse ondas de energia. Vai formar, então, o teu campo eletromagnético. Você vai ser permeado pela energia da raiva. Essa energia da raiva vai sair de você, vai bater em uma outra pessoa e essa pessoa vai ser contaminada por essa energia e ela vai contaminar você também, tá? Pela raiva que ela tem e pela raiva que você gerou nela. É um processo de retroalimentação, certo? Isso a gente chama de campo eletromagnético. Por isso que um processo de uma cura da depressão, por exemplo, e de qualquer outra patologia, precisa ser tratado em nível energético metafísico. Se tratar somente em nível físico, anatômico, químico e psicológico, ele tem um resultado, tá? Ele dá resultados, ele dá respostas positivas, mas ele, dependendo da situação que a pessoa se encontra, dependendo do grau que a pessoa está, ele precisa, quem quer realmente resolver esse problema, vai ter que tratar em nível energético, metafísico ou espiritual também, certo? Vamos ver então como é que eu trato isso, né? Vamos lá, como tratar então, né? Então sim, pode fazer uso de algum medicamento alopático, sim, com um profissional recomendado da saúde, desde que essa pessoa faça um acompanhamento e desde que você não se torne um viciado, né? Porque eu conheço pessoas que tomam medicamento psiquiátrico a vida inteira. Então, isso aí já são pessoas dependentes quimicamente daquela droga. Então, provavelmente ela não está curada disso, ela está apenas amenizando o problema, certo? Então, também é algo a ser observado com atenção por todos nós, tá? Também a pessoa pode optar por realizar acompanhamento terapêutico complementar à saúde alopática. Pode usar fitoterapia, homeopatia, florais, aromaterapia, tá? Com profissionais que têm formação, com pessoas que vão fazer um trabalho aprofundado nas questões de ordem da tua saúde, tá bom, gente? Também desenvolver o autoconhecimento, tá? Aprenda a se observar mais. Não negue mais os problemas na sua vida. Não se vitimize mais e não jogue mais a responsabilidade para outra pessoa, tá? Então, autoconhecimento também pressupõe autodesenvolvimento e equilíbrio emocional, tá? Então, busque desenvolver técnicas de relaxamento mental, de meditação, de orações. Sim, gente, sim. Sim, eu sou formada na área das ciências humanas, sociais, eu tenho as formações dentro da área acadêmica, mas ao longo desses 10, 15, 20 anos de experiência profissional, mais de 20 anos, sim, eu adoto sim a técnica da meditação e da oração como um processo de cura metafísica, como um processo de cura emocional dentro do campo das energias e da espiritualidade. E as questões aqui de orações, elas não estão conectadas a nenhum tipo de dogma religioso, tá? A nenhuma seita, a nenhuma ordem espiritual religiosa.
A oração aqui é um momento do silêncio interior, é um momento de você se conectar com a tua essência, é um momento que você está aqui, ó, uma conexão com a natureza, um momento que você faz uma conversa com Deus dentro de você, com a força de luz que você tem dentro de você, com a tua própria consciência, tá? É nesse nível que nós compreendemos a oração. Bem importante a gente compreender isso. E também, é claro, para quem nos acompanha, sabe que nós temos sim forças superiores nos amparando, forças espirituais nos amparando, tá? Sim, nós temos este tipo de consciência, nós temos que ter essa consciência. Nós temos estruturas divinas nos amparando. Então, hoje, aqui neste mundo, essas estruturas divinas, essas forças metafísicas, essas consciências divinas, aqui neste mundo, respondem pela frequência, né, de Cristo Samana, Jesus Samana, ou Maria Mahindra, ou Antuak, enfim, são consciências divinas, cósmicas e siderais que sim, eles estão aqui, são seres vindos de outros universos, de outras paragens, de outras frequências mais elevadas de luz, que sim, eles estão aqui para nos amparar, tá? Somente uma cura de ordem física, terrena, somente um tratamento de ordem físico-terreno, ele não vai garantir que você saia desse quadro depressivo que você se encontra. Para quem tem isso, certo? É importante ter muita clareza disso. E ao longo desses anos de trabalho, como eu tenho falado para as pessoas que vêm a fazer estão fazendo acompanhamento comigo, eu tenho dito claramente que sim, eu estudei, sim, eu estudo, sim, eu tenho a formação acadêmica, mas existem curas aqui nesse mundo emocional, mental, física, que nós precisamos sim de uma intervenção de uma força superior de luz. E nós precisamos nos abrir para isso. E para que isso aconteça, nós temos que ter uma vida mais simples. Então nós vamos ter que começar a rever as nossas prioridades na matéria. As pessoas estão com muito aprisionamento na matéria. Elas estão olhando muito para as coisas externas, para o mundo externo delas, né? Então, como eu falei antes, elas buscam coisas demais para se distraírem na matéria. Elas vão criando necessidades na matéria que não são importantes, tá? Então, daqui a pouco, realmente, a vida delas vai estar inosada com várias coisas que não são boas, que não são positivas, tá? Reveja essas prioridades, repense o que você está vivendo, como você está vivendo, com quem você está vivendo. Você criou necessidades sem ter necessidade. Repense nisso, tá? Verifique aonde você coloca a sua principal atenção, aonde você está dependente emocionalmente. E na semana passada, a Margarete gravou uma palestra sobre dependência emocional. Muito importante assistir, tá bom? Quem não assistiu, assista. Aonde você está colocando a sua atenção, aonde você está colocando a tua prioridade de vida, tá? Quem está colocando no externo, quem está colocando numa outra pessoa, pode vir a passar por grandes frustrações e grandes decepções. Nós podemos sim sermos pessoas que temos parcerias, que nos apoiamos, mas a gente não pode depender dessas parcerias. Todos têm que andar em comum acordo e em interdependência, tá? Então, repensa como é que está a sua vida. Aonde você colocou a tua atenção. Libere-se de si mesmo e libere a outra pessoa ou as outras pessoas que você acha que elas estão te fazendo mal. Libere elas porque não são elas, tá? Libere você delas, libere os teus sentimentos que você tem em relação a elas. Perdoe,
compreenda, aceite e se autodesenvolva sem temer julgamentos. Não tenha medo de dar os passos, não tenha medo de se posicionar, não tenha medo de fazer escolhas na tua vida. Não, você não precisa dar satisfação para as pessoas do que você gosta, do que você não gosta, desde que você faça com consciência, que você não prejudique outras pessoas, que você está buscando um desenvolvimento, que a tua alma, que a tua essência, que fará bem para você e para outras pessoas ao teu redor. Não temas em dar passos importantes para o teu autodesenvolvimento, tá bom? Na visão espiritual também, a depressão expressa uma alma presa ao passado, a memórias físicas e não físicas, tá? Então, quem vive constantes processos de depressão e não sai desse quadro é porque a pessoa realmente está só lembrando de coisas ruins. Então, ela não perdoou, ela não compreendeu, ela não entendeu, ela está muito presa, né, a pensamentos, a sentimentos, a fatos, a coisas negativas. E como a gente falou antes ali, na lâmina anterior, aquele desenho, né? Então ela está com excesso de carga nas suas células negativas. Então ela vai vibrar constantemente pensamentos negativos, atitudes negativas, palavras negativas, sentimentos negativos. Então ela vai ter um campo negativo e ela pode vir então atrair coisas negativas para ela. Então repense os seus pensamentos, cure-se de você mesmo, libere-se de você mesmo, de você mesma, certo? E assim, com certeza, com esses pontos aqui que a gente passou, são grandes movimentos que você faz. Quem precisa realmente quer se tratar dentro da questão da depressão, precisa mudar, tá? Precisa buscar e precisa ampliar a sua visão e o seu tratamento para estes pontos que estou sugerindo aqui, tá? Bom, gente, é isso aí. Nós agradecemos esse momento de reflexões aqui. Olha só, deixamos então esta imagem linda. Eu amo flores e hoje eu também deixo uma borboleta, né, junto aí. Então eu agradeço a todos, eu intenciono que todos tenham muita paz e muita luz na vossa e na nossa consciência, para o nosso bem e o bem de todos. Até o próximo mês. Muita luz e muita paz para todos nós. Tudo de bom.